Programação da Cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. Se envolveu em acidente, pneu furado, chave quebrou, o carro não pega. Auto Socorro Titã, sempre pronto para te ajudar na hora que você mais precisa. Serviço de guincho 24 horas por dia. Socorro mecânico e táxi para sua moto, seu carro, caminhão e extra pesados. Transportes em geral, seja particular ou para seguradoras. Temos também planos de assistência 24 horas para seu veículo ou frota. Pane elétrica, chaveiro, troca de pneus, pane seca e muito mais. Adquira agora mesmo nossos planos de assistência 24 horas e rode tranquilo. Livre-se de preocupações. Auto Socorro Titã, 24 horas, a qualquer momento, sempre pronto para te ajudar. Avenida Germano Fer Júnior, número 33, Jardim Nova São Carlos, em São Carlos. Telefone 16 3116 3116 ou celular 16 8830 8830. Acesse e confira muito mais. www.autosocorrotitan.com.br. A Cosefer é uma das mais respeitadas e ativas empresas de seguros da nossa região, trabalhando sempre com ética e respeito ao cliente, proporcionando tranquilidade e confiança. A Cosefer trabalha com seguros de veículos, residências, vida, empresas, máquinas e agora também com consórcio imobiliário. Venha nos visitar ou solicite um de nossos vendedores. Cosefer, corretora de seguros Fernandes, desde 1950, garantindo a sua tranquilidade. Rua Tiradentes, número 103, Centro, Araras. Telefone 3541-1544. Na hora de trocar Surpreenda-se! A sua vida mais cheia de cores, quem faz é a Mistrinelli Tintas. Tintas automotivas nacionais e importadas. Acessórios para pintura e as melhores marcas. Souvenir, Futura, Lux Color e Sherry Williams. Todas as marcas com o menor preço. Confira nossa oferta. Massa corrida PVA Six Color R$ 28,90. O mundo das cores está aqui na Mistrinelli Tintas, em Araras, Pirassununga, Prévia e Rio Claro. Que a Multitec Informática oferece toda a linha de computadores e notebooks das melhores marcas e diversas configurações, isso você já sabe. Agora que além de assistência técnica especializada, a Multitec também oferece grande variedade de suprimentos em informática, cartuchos para impressoras e material de escritório, você ainda não sabia. E as inovações não param por aí. Na Multitec você encontra diversas marcas e modelos de câmeras digitais, aparelhos de DVD, home theater e muito mais. Venha conhecer nossas instalações. Pensou diferente? Pensou Multitec. Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de entrevistas com os 9 candidatos a deputado estadual e federal por Rio Claro. A TV Claré abre este espaço para que você, eleitor, consiga conhecer a trajetória e principalmente as propostas de cada um deles para que você possa fazer, então, a melhor escolha no dia 4 de outubro. Abrindo essa rodada de entrevistas, eu recebo hoje Bia Schmidt Mônaco, candidata a deputada estadual pelo Partido Democracia Cristã. Candidata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Agradeço a comunidade da Claré, da TV Claré. Agradeço a Deus por mais um dia, por nos dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas, alguns quesitos, né?
Ok, então, quero começar perguntando para a senhora por que é que a senhora decidiu concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Pedro, porque eu acho que Rio Claro faz muito tempo que não tem uma voz ativa e está muito sem representatividade. Ou seja, Rio Claro precisa de pessoas que tenham coragem de representar a cidade nas horas que mais necessita. Eu vi quando todo aquele movimento que eu fiz contra a venda do DAI, que eu chamei toda a população, ainda não deu certo de passar para a SA, mas a gente quer resgatar o que é do município para os cofres públicos do município. Conseguimos embargar a venda do campo de aviação, porque acreditamos que aquilo possa ser transformado num parque, num bem maior para a população rioclarense, né? E também para as outras comunidades, para as outras cidades. Santa Gertrudes pode vir tirar suas horas de lazer aqui, assim como o Cordeiro, ou seja, no caso agora estou falando por Rio Claro, porque eu fui a voz que gritou, que defendeu a hora que precisou, contra vendas do campo de aviação, contra a venda do DAI, contra a derrubada das árvores do Santa Clara, que o promotor impediu com que derrubasse, está na mesa do juiz, até a última notícia que eu tive. As árvores estão sendo preservadas, ou seja, Rio Claro precisa de uma voz de coragem. Não só coragem para fazer vídeo e bater foto, coragem e propósito de poder entrar no Ministério Público e requerer uma causa que seja suficiente para o município ou para o estado. Se o cidadão está precisando, que nem no caso das famílias do Horto, que elas iam ser despejadas e elas iam sair de lá, tinha gente que estava falando que ia até morar dentro do carro. Eu e o doutor Everaldo, eu dei um laudo de extrativismo, que tinha gente alguns moradores que viviam do extrativismo das abelhas, através do mel, e eles permaneceram lá. Ou seja, eu acho que o bem social também deve ser... O Rio Claro não tem mais um deputado que olhe para o povo, olhe para o município. Nós temos aqui uma região rica. Nossa região é um polo industrial, é um polo rico no agronegócio. Nós temos assim a cana-de-açúcar, que gera muita riqueza, mas a gente tem recursos lá? Tem, mas existe alguém que possa ir buscar esses recursos, representar esses recursos aqui no município? Não. Dentro dessa frente de atuação da senhora, quais são as suas prioridades para Rio Claro e para a região? Eu acho que a saúde é um bem que todo mundo precisa. O que a gente vê na saúde? Você vai nas UPAs, você vê uma fila de espera muito grande. E às vezes a pessoa não tem aquele tanto tempo para esperar, o caso dela é emergencial e infelizmente a gente sabe que os atendimentos são demorados. Então, eu quero fazer o quê? Trazer recursos para com que seja diminuída essas filas de espera e quero colocar médico da família também, porque eu acho isso muito importante, Pedro. Por exemplo, se um médico atender 20 a 30 pessoas, ela vai diminuir essas filas de espera, né? Então seria uma boa ação equipar mais também as UBSs, as UPAs, ou seja, trazer os recursos que são necessários ao nosso povo, facilitar. Tem gente que pede exame para agosto e vai poder fazer só em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Isso está totalmente na contramão. Às vezes a pessoa morre antes de poder ter esse exame. Então, eu quero diminuir a fila de espera, ter um médico que possa sair a pronto atendimento, sabe, através de um cadastro, porque eu acho que as necessidades básicas têm que ser priorizadas.
Ok. E caso eleita, como a senhora pretende transformar essas prioridades, né, transformar o seu mandato em resultados concretos para Rio Claro e para os municípios da região? Por meio das articulações, emendas parlamentares, qual é o caminho? Emendas parlamentares, e eu colocarei em cada município, porque eu trabalharei por Rio Claro e todos os nossos municípios vizinhos e outras cidades também. Mas eu terei um gabinete, principalmente aqui em Rio Claro, que atenderá todas as cidades que pertencem à nossa região. Ou seja, está precisando de um aparelho de raio-x em Ipeúna, eu vou pedir e vou mandar para lá. Está precisando de um aparelho para Santa Gertrudes, vai para lá. Então, a comunidade da região de Rio Claro pode contar comigo. A senhora citou a saúde, citou também o meio ambiente, né? Mas agora falando um pouco sobre meio ambiente, que eu percebo que é uma das principais pautas da sua campanha, né? O estado de São Paulo passa, né, por alguns problemas que vão desde a segurança hídrica até eventos climáticos extremos. A gente está na eminência, ou melhor, já estamos vivendo o El Niño, né, quase aí na sua, né, com uma força muitas vezes assustadora em muitos lugares do país. Se a senhora tivesse que escolher uma prioridade ambiental para poder trabalhar na Alesp, qual seria essa prioridade? Seria a reserva hídrica. Por quê? Hoje em dia, a quantidade de água, ela vem cada dia diminuindo. Acontece que nós temos a água, a pessoa acha que é fácil, a água só sai da torneira, é só você ligar a torneira, não é assim que funciona. Se você não tiver cuidado com as áreas de preservação permanentes, com as matas ciliares em volta dos rios, você não vai ter água, porque elas ajudam a segurar, a fixar a água, a manter a água, a umidade dos rios. Então, Rio Claro, nós temos uma devastação ambiental, estou falando a nível de Rio Claro, tá? E nós não temos reserva hídrica, nós precisamos fazer, em outros lugares da região, fazer uma área de vegetação e reservas hídricas, porque vai servir ao abastecimento no mínimo para 50 anos, para o homem do campo e da cidade, né? Então, nenhuma cidade mais hoje pode ficar sem ter esse tipo de reserva hídrica, porque você tem aqui as caixas d'água, mas acontece que isso não vai manter até a hora que o rio mandar. Se acabar a vegetação em volta do rio, não vai mais mandar nada, porque cano, a gente sabe que o cano ele não traz água, o que traz a água é a vegetação, né? E eu sou engenheira agrônoma, e sempre fui muito atuante com essa área de meio ambiente, silvicultura. E sem essas árvores nativas, sem a preservação ambiental e a compensação ambiental, que está muito falha na nossa região, ou seja, nós não temos a reserva hídrica e estamos suscetíveis ao El Niño. O que acontece? Eu vou dar um exemplo simples no Jardim Santa Clara, em que eu lutei muito, muito mesmo, para não derrubarem aquele corredor verde. Lá nós temos árvores formadas já. Não importa, tem pau-brasil, tudo, mas tem outras árvores que já são totalmente formadas. Aquilo serve também de quebra-vento, tá? Num efeito de... Agora, você autoriza a construção de uma avenida, de um condomínio, você vai derrubar tudo aquilo. Daí você vai replantar a árvore em outro lugar para fazer a compensação ambiental. Só que a hora que você for replantar, o galho de uma árvore, dessa finurinha, até se formar, vão muitos e muitos anos, 20, 30 anos, não vai atender às necessidades que a população precisa para essa época de El Niño e falta de água.
Uhum. Na opinião da senhora, qual seria uma opção melhor frente ao crescimento das cidades? A gente sabe que Rio Claro tem crescido bastante, como várias outras cidades, e os empreendimentos imobiliários vão continuar aparecendo, é algo meio que inevitável. Mas na opinião da senhora, qual seria a melhor opção? Então, se não é a compensação ambiental, quais seriam outros caminhos ou um outro caminho? Teria que ter a compensação ambiental aparelhada ao crescimento da cidade, mas a compensação ambiental tem que ser aqui na própria cidade, porque nós temos cidades do lado aqui que são excelentes geradoras de emprego, mas geram particulados muito tóxicos. E esses particulados são absorvidos pelas folhas das árvores. Então, isso de falar que vai fazer compensação ambiental em outra cidade, isso não vai gerar nada para a gente de benefício, entendeu? Então, não dá mais para você deixar de ter área de absorção de solo, por quê? Senão você vai ter enchente, vai ter inundação, vai ter problemas relacionados a qualquer tipo de... Você sabe que uma chuva muito intensa, forte, ela pode ser devastadora. A velocidade da água, a força da água, dos ventos, elas derrubam prédio, derrubam... Então, nós temos que ter, gente, essas áreas de absorção, a compensação ambiental tem que estar aparelhada junto com a construção civil. Ok, a senhora afirmou numa entrevista recente a respeito da questão das nascentes em Rio Claro. A senhora falou que a cidade passou de 1.500 nascentes ativas para mais ou menos 500. Queria pedir para a senhora falar um pouco a respeito disso. A senhora falou, né, que não é a torneira que traz a água, mas a vegetação. A senhora acredita que essa redução de nascentes também tem um papel importante nessa crise hídrica, não só na cidade, mas da região? E também perguntar para a senhora qual é a fonte desses dados. A fonte desses dados foi quando nós estudamos todos os... São assim, são estudos da Unesp. Porque nós fizemos consecutivas reuniões contra a venda do DAI e pegamos toda a documentação do que teria de nascentes. Antigamente tínhamos realmente 1.500 nascentes. Hoje reduziu muito, mas por quê? Construções, a gente não é contra, a gente tem que ser a favor do crescimento. Mas isso que eu falo, a gente também não pode ficar sem água, senão daqui a pouco não vamos, se vai fazer mais um polo industrial, se não fizer uma ETA 3, vai ter condição de gerar mais construção civil, mais polo industrial? Não vai. Mas para se fazer uma ETA 3, não vai ter que ter água e vegetação suficiente? Sim. Então, essas 500 nascentes que tiveram poluição, invasão de área de preservação permanente, arranquio de árvores, porque, como eu já repeti, o que segura a água é a vegetação. A pessoa ela arranca, tem gente que faz chácara, não posso fazer nada porque eu não tenho poder de polícia, né, Pedro? Sim. A senhora já disse aqui, é engenheira agrônoma, tem experiência técnica nisso, uma trajetória ligada às questões ambientais. Eu quero perguntar agora um pouco sobre a questão política. A senhora vai levar, né, pretende levar essa experiência então para dentro da Alesp e ali vai ter que articular, vai ter que legislar, né, conversar com os seus colegas ali de bancada, né, de assembleia. Quero perguntar para a senhora como tem sido esse preparo para poder atuar politicamente. Tem alguma área que a senhora ainda entende que precisa crescer, está adquirindo um certo conhecimento? Como tem sido esse caminho? Olha, Pedro, eu sou engenheira agrônoma de profissão, né? Mas eu tive uma formação política, assim, familiar, através do meu avô, que para mim foi o maior político do Rio Claro, foi o Augusto Schmidt Filho. Inclusive, ele era engenheiro agrônomo e a maioria das praças da cidade foi ele que fez. Então, o que eu vou falar para você? Que eu vou trabalhar em cima desse exemplo de família que usava o poder público para beneficiar a população. Mas eu vou articular para com que os recursos venham para a nossa cidade da melhor forma possível.
A senhora acabou de citar, né, o seu avô, né, o senhor Augusto Schmidt Filho, e a senhora também é sobrinha neta, né, do ex-prefeito de Rio Claro, Álvaro Perim, que nos deixou. Sobrinha neta não, sou sobrinha. Sobrinha. Porque ele era casado com a minha tia, doutora Alicia Mônaco Perim, irmã do meu pai. Ok, então a senhora era sobrinha do doutor Álvaro Perim, que nos deixou recentemente. Foi um grande prefeito também, ou seja, eu peguei um exemplo familiar dos grandes homens que fizeram grandes obras. Cito, o meu avô Schmidt trouxe a Unesp para cá, cedeu o terreno da delegacia, a escola Tamoio também, a Associação Nipônica, começou a fazer a Avenida Visconde do Rio Claro, meu tio Álvaro Perim terminou, fez o prédio da prefeitura, ou seja, eram pessoas que trabalhavam pelo município. E eu tenho esse exemplo, né, de trabalhar pelo município. Eu quero ajudar o município. Quanto desse legado pesa na candidatura da senhora para essas eleições e o que a senhora apresenta como sendo uma característica exclusivamente sua para esse futuro mandato? Olha, quanto pesa desse legado, a gente só vai saber a hora que abrir as urnas, né? Mas eu vejo que a confiança que o meu avô deixou e meu tio também, ela transcende gerações, porque os bons prefeitos, eles não são esquecidos, eles são imortais. Os bons prefeitos são imortais e a gente tem exemplo de maus prefeitos que também são. Mas graças a Deus a gente tem o exemplo dos bons, né? Quero voltar a falar um pouquinho sobre política partidária. A gente começou a tocar nesse assunto, acabamos entrando no quesito família, mas a senhora, enquanto ainda era pré-candidata, chegou a dizer que não se envolvia muito nas questões partidárias e preferia deixar isso um pouco mais para o partido, no seu caso, o Democracia Cristã. Sim. Isso mudou desde então? Tem havido um aprofundamento da senhora nas questões político-partidárias? Não. Eu sou uma pessoa assim que nós temos uma candidata a presidente, né, uma mulher, doutora Clariana, que vem se destacando muito, sabe? E eu acho, Pedro, que a mulher, eu sou engenheira agrônoma e sei o quanto foi difícil chegar, porque eu me formei numa faculdade que hoje ela era municipal e se transformou em estadual, ou seja, é um ensino difícil, era uma faculdade de período integral, tinha muito cálculo, e para uma mulher fazer engenharia, antigamente, né, era muito difícil. Então, eu dou muito valor à mulher, e sou atiradora olímpica também, de esportiva, e sempre atirei de calibre 12, ou seja, eu sei o que uma mulher trabalhou para conseguir alcançar um espaço, seja no setor profissional, no setor político, no setor esportivo, né? Tanto é que se você procurar pelo Google a referência de tiro ao prato da década de 90, porque naquela época a Confederação Brasileira, eles não era que nem hoje tem referência total por causa da internet, mas em 90 não tínhamos, né? Tá o meu nome. Então, eu representei o Brasil no Mundial de Tiro, ou seja, essa força, essa garra, essa representatividade, tanto política quanto esportiva e ambiental também, isso eu não nego que eu tenho, viu? Ok. Sem dúvidas é uma trajetória admirável, né, todos esses feitos que a senhora citou aqui, mas sobre essa questão da política partidária, então a senhora continua deixando essas questões somente para o partido e não se envolvendo muito nisso? Eu me envolvo com os projetos, Pedro, que eu poderei fazer. Por quê? Não vai adiantar eu me atritar com as políticas partidárias do partido que me deu oportunidade. Então, eu sou a Bia Schmidt Mônaco, que quer melhorar o estado de São Paulo e essa região nas questões de saúde, na questão ambiental, na questão de transporte também. Então, aliás, a gente vê algumas cidades que a gente paga com excesso de radares, eu acho um absurdo isso. Uhum.
politicamente falando, o que aproxima a senhora do Democracia Cristã? Quais são as pautas do partido que também são pautas da senhora? A pauta ambiental me aproximou do Democracia Cristã. É um partido de centro-direita, né, que começou com o presidente, era para ter o presidente, candidato a presidente, era para ser o Aldo Rebelo, e ele tinha muito esse quesito ambiental, né? Então, eu me aproximei desse partido, que me deu essa oportunidade pela pauta ambiental também. Ok. E por ser um partido de direita, que também trabalha com a pauta ambiental, né? Por conseguir coexistir, então, dentro da Democracia Cristã, né, dentro das pautas que a senhora concorda, estou perguntando isso porque lá na Lesp a senhora vai ter que fazer, né, ali as conexões, né, as articulações, muitas vezes com deputados que pensam diferente da senhora. Então a senhora acredita que essa vai ser uma facilidade sua dentro da Assembleia? Eu acredito que sim, porque eu converso com muitas pessoas de diversas ideologias. Eu não tenho preconceito, Pedro. Porque eu acho que a gente, para conseguir alguma posição, assim, não digo posição na política, mas, por exemplo, às vezes você precisa, tem uma entidade que tem pessoas de centro, de direita, de esquerda, e você tem que ser uma pessoa amistosa, e conversar e resolver, né? Eu não posso ficar só dentro de uma bolha X ou de uma bolha Y. Eu vou conversar com todo mundo. Maravilha. A senhora tem se movimentado nas redes sociais, né, fazendo muitas vezes duras críticas à atual gestão municipal. Quero saber como que vai ser essa relação caso a senhora seja eleita. Essa fiscalização ao município vai continuar também de maneira perene, como tem acontecido? Olha, eu faço duras críticas no que tem que ser criticado, né? Porque ninguém vai criticar uma coisa que tá bom. Eu acho que o que está bom a gente tem que elogiar, e o que não está bom, principalmente dentro da minha área, eu vou criticar. Mas caso eu seja eleita, eu vou ajudar todas as prefeituras, principalmente a de Rio Claro, que é a cidade que meus tataravós já estavam aqui, a cidade que eu nasci, que eu tive meu filho, minha família a vida inteira morou aqui. Então, eu vou ajudar não só a Prefeitura de Rio Claro, mas todas as outras. A gente acabou enveredando aqui pela pauta ambiental. Como eu disse, eu sei que é uma das principais bandeiras da campanha da senhora, mas a senhora também citou a saúde lá no início. Quero perguntar para a senhora qual é o papel do governo do estado na melhora da saúde dos municípios, na sua opinião, o que a senhora pretende fazer de concreto em relação a isso? Eu acho que eu pretendo ampliar essa questão do médico, da família e agilidade nos exames, porque o médico na família, ele vai diminuir a fila de espera, né? E agilidade nos exames, porque o médico da família, ele vai ser tão bom, porque ele pode ir na casa da pessoa e já solicitar o exame, a pessoa fazer o exame. Porque senão a pessoa vai ter que ir pedir um exame num lugar, depois fazer no outro, e é uma perda de tempo muito grande. Então, vai reduzir o tempo da pessoa e o exame vai ser feito com mais rápido, porque às vezes a pessoa, que nem eu falei, quem está com câncer, eu já tive problema de pessoas da minha família que já vieram a falecer, que solicitaram o exame e não chegou a dar tempo. Eu tenho um amigo meu de idade que ele está esperando um exame e a gente tem medo que não dê tempo também. Então, eu acho que essa espera é uma humilhação psicológica para o cidadão. Eu acho isso muito triste. Eu quero facilitar os exames para com que não tenha o tempo de espera que tem hoje. Pensando num futuro mandato da senhora na Lesp, existe algum projeto, alguma proposta que a senhora gostaria de aprovar durante esse primeiro mandato, que deixasse a sua marca no estado de São Paulo? Essa proposta é muito boa. Eu gostaria, sim. Olha,
eu vou falar uma coisa. Eu vejo muitas mães que trabalham o dia inteiro e têm uma preocupação porque o filho estuda meio período, chega em casa, muitas vezes fica na rua, fica no celular, e a gente sabe que o mundo hoje está muito perigoso. Então, eu tenho o projeto da Escola Paulista. O que é essa Escola Paulista? O aluno entra desde o primeiro ano, lá ele tem atividade física, de esporte, lazer, entretenimento, música, teatro, e ele vai fazer essa escola até uma formação técnica, né? Ele vai escolher um curso técnico da preferência dele e ele vai ficar lá até as 5h30, 6 horas da tarde, ou seja, a mãe trabalha com segurança, o aluno ele tem a proteção do Estado. Eu acho que essa é uma das melhores bandeiras, porque não tem nada pior do que uma mãe trabalhar pensando, será que meu filho está em casa fazendo alguma coisa errada? Será que ele saiu com algum amigo que vai fazer alguma coisa, pode se enveredar para o mundo que a gente sabe que não é bom? Então, não. Eu quero deixar mãe, fique sossegada, que a Escola Paulista, ela vai pegar o seu filho desde o primeiro ano, das 7 da manhã até as 5h30 da tarde. E se ele for bem esforçado, não reprovar, assistir todas as aulas, tudo, ele vai já sair de lá com estágio e emprego remunerado também, porque isso conta muito, né? Como que a senhora pretende garantir essa questão do estágio, do emprego remunerado? Seria parceria com empresas? Com empresas privadas, né? Pela descrição da senhora desse programa, Escola Paulista, falei corretamente? Eu dei o nome de Escola Paulista. Escola Paulista. Então, o futuro Casa Paulista, ele muito se assemelha ao que nós temos hoje no ensino integral nas escolas. E aí o grande diferencial seria essa questão do estágio, do emprego ao final? Sim, porque daí nós já faríamos a parceria com empresas como, vou citar o nome, né? Vamos supor a Tigre, Aldoro, tal. Então a pessoa sairia de lá fazendo estágio e possivelmente, se ela fizesse um estágio assim, fosse bem no estágio, ela já sairia empregada, né? Daí temos, mas vai ter várias, a pessoa vai escolher o curso que quiser lá, vai ter curso de tudo, se quiser curso de robótica, vai ter. Eu faço questão, Pedro, de colocar o quê? Em toda a escola paulista, ou um curso de técnico agrícola, ou técnico em engenharia técnico em engenharia ambiental. Qual a importância dessas duas formações? Técnico agrícola. Como que a pessoa, o que produz? O que eleva o PIB do Brasil? O que gera riqueza, gera alimento? É o agro. Sem o agro, a gente não faz nada. E gostaria também de mandar um recado para a população rural, que eu serei a voz do agro em todo o município paulista, porque eu tenho um projeto muito interessante, que seriam as patrolas, que eu dividiria o estado de São Paulo em 8 regiões. Cada região ficaria com uma patrola, uma moto niveladora que vai acertar a estrada, porque nós sabemos que chega a época da chuva, aquilo vira um perreio. Daí, outra coisa, eu não me conformo de terem pontes de madeira, porque essas pontes elas não aguentam o peso suficiente para um caminhão de cana de 40 toneladas, 70, ou seja, ponte tem que ser suficiente, ponte de concreto para gerar segurança, facilitar o escoamento da produção agrícola, né? E outra coisa, Pedro, a população rural do nosso município, a contingência de policiamento é muito pequena para a nossa população rural. Eu gostaria de aumentar isso também. É um dever meu, como deputada, proteger nossa população rural, que é a minha população. Então, eu vou proteger a população rural, aumentando a contingência de polícias rurais, né? Nós temos 1 minuto para o fim da nossa entrevista. Eu quero abrir, então, um espaço novamente para que a senhora faça agora suas considerações finais. Bom, eu vou
eu tenho meu lema seria coragem. Coragem para defender o município, coragem para lutar pelas causas nobres e colocar bons projetos sempre a favor da população de Rio Claro e região. População gertrudense, peonense, cordeirense, de Analândia, Corumbataí, Tirapina, ou seja, todo o nosso eixo, né? Então, mas eu gostaria que a população rural soubesse que aqui vocês têm uma deputada que vai lutar por vocês, que vai ser a voz de vocês. E mãe, fique sossegada, mãe, que você vai ter seu filho estudando e protegido pelo Estado quando estiver deputada. Ok, candidata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar dessa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Pedro. Um ótimo dia para vocês, né? E vamos à luta. Essas foram as propostas, então, da candidata a deputada estadual pelo Democracia Cristã, Bia Schmidt Mônaco, a primeira entrevistada da nossa série com os 9 candidatos a deputado estadual e federal que são aqui da cidade de Rio Claro. Fique conectado com a gente, porque nas próximas semanas as outras entrevistas estarão disponíveis aqui também no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Se envolveu em acidente, pneu furado, chave quebrou, o carro não pega. Auto Socorro Titã, sempre pronto para te ajudar na hora que você mais precisa. Serviço de guincho 24 horas por dia. Socorro mecânico e táxi para sua moto, seu carro, caminhão e extra pesados. Transportes em geral, seja particular ou para seguradoras. Temos também planos de assistência 24 horas para seu veículo ou frota. Pane elétrica, chaveiro, troca de pneus, pane seca e muito mais. Adquira agora mesmo nossos planos de assistência 24 horas e rode tranquilo. Livre-se de preocupações. Auto Socorro Titã, 24 horas, a qualquer momento, sempre pronto para te ajudar. Avenida Germano Fer Júnior, número 33, Jardim Nova São Carlos, em São Carlos. Telefone 16 3116 3116 ou celular 16 8830 8830. Acesse e confira muito mais. www.autosocorrotitan.com.br. A Cosefer é uma das mais respeitadas e ativas empresas de seguros da nossa região, trabalhando sempre com ética e respeito ao cliente, proporcionando tranquilidade e confiança. A Cosefer trabalha com seguros de veículos, residências, vida, empresas, máquinas e agora também com consórcio imobiliário. Venha nos visitar ou solicite um de nossos vendedores. Cosefer, corretora de seguros Fernandes, desde 1950, garantindo a sua tranquilidade. Rua Tiradentes, número 103, Centro, Araras. Telefone 3541-1544. Na hora de trocar Surpreenda-se! A sua vida mais cheia de cores, quem faz é a Mistrinelli Tintas. Tintas automotivas nacionais e importadas. Acessórios para pintura e as melhores marcas. Souvenir, Futura, Lux Color e Sherry Williams. Todas as marcas com o menor preço. Confira nossa oferta. Verniz marítimo brilhante Lux Color, R$31. O mundo das cores está aqui na Mistrinelli Tintas, em Araras, Pirassununga, Prévia, em Rio Claro.
Que a Multitec Informática oferece toda a linha de computadores e notebooks das melhores marcas e diversas configurações, isso você já sabe. Agora que além de assistência técnica especializada, a Multitec também oferece grande variedade de suprimentos em informática, cartuchos para impressoras e material de escritório, você ainda não sabia. E as inovações não param por aí. Na Multitec você encontra diversas marcas e modelos de câmeras digitais, aparelhos de DVD, home theater e muito mais. Venha conhecer nossas instalações. Pensou diferente? Pensou Multitec.